Shalom Uvraha. Nessa aula de hoje, em continuação ao assunto da Parashá que Hashem vai nos dar se a gente cumprir os mandamentos divinos, estudar Torá. Hashem, Deus, vai nos dar muita chuva na hora e a terra vai dar os seus produtos e vai ter muita fartura. Isso que a Torá dá uma recompensa material por um assunto espiritual, e não só isso, que essa recompensa material é genérica, quer dizer que a maioria das pessoas cumprindo os mandamentos divinos vai chover para todo mundo igual, até para a minoria que não cumpriu. A maioria das pessoas estudando a Torá, a terra vai dar a sua produção, mesmo para as pessoas que não estudaram Torá, não cumpriram as mitzvot. Então, isso mostra que aqui não se trata de um pagamento pelos mandamentos, pelo cumprimento dos mandamentos divinos, mas que se trata absolutamente somente de condições de trabalho. Ou seja, Deus me livre, uma pessoa que vive nesse mundo 70 anos e ele passa fome, passa frio, e Deus me livre, ele consegue cumprir de acordo com o que ele consegue, não é tudo que ele vai conseguir por causa do frio, da fome, mas alguma coisa de mandamentos divinos ele consegue cumprir. Isso dá direito para ele a um paraíso eterno, onde uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Então, Hashem, Deus, não é obrigado a nos dar condições de trabalho. A gente já está ganhando um salário infinito, mas infinito de verdade, um salário eterno. Então, por que a gente precisa de condições de trabalho? Quer dizer, você vem trabalhar, você vai ganhar cafezinho, bolinho, quintinzinho, e você está trabalhando, você vai ganhar um salário no final do trabalho. Para quê? Porque a empresa tem que te dar um cafezinho. E a empresa ela dá o cafezinho porque a maioria dos funcionários eles estão fazendo o trabalho da maneira correta. Aí a empresa não faliu. E por causa que ela não faliu, ela dá um cafezinho para todo mundo. Agora, se a maioria dos funcionários não estivesse trabalhando certo, a empresa iria à falência, não teria cafezinho para ninguém. Então, mesmo acontece quando a gente fala sobre nós e Deus. Nós somos aqui a empresa divina. Hashem criou o mundo, é um empreendimento divino. O paraíso de Deus é aqui. É ver como a gente, as crianças pequenas de Hashem, as crianças pequenas de Deus, como a gente começa a falar, como a gente começa a rezar, e como a gente dá os primeiros passinhos no trabalho divino. Todo narras, todo orgulho, todo prazer que Hashem tem é aqui. O nosso mundo aqui é o paraíso de Deus. Está escrito no Sefer Tanya, o livro chamado Tanya, que foi escrito pelo primeiro Rebbe de Chabad, o Alter Rebbe, Rebbe Shenel Zalman, da cidade de Liadi, na Rússia. Ele escreveu uma coisa interessante. Ele escreveu tudo lá interessante, mas uma coisa que é importante para nós agora, para o nosso aqui e agora. Ele escreveu que tem dois tipos de prazer lá em cima. Um prazer que a gente vai chamar de docinhos e outro prazer que nós vamos chamar de salgadinhos. Ou seja, da mesma maneira que num casamento você dá para os seus convidados, você dá docinhos e salgadinhos. E tudo isso é muito gostoso. E aqui nesse mundo, nosso trabalho divino tem um trabalho que é docinho. Hashem, Deus, pede pra gente fazer um kiddush no Shabbat. Você toma um copo de vinho, você come halot, você come aquele pãozinho tão gostoso que é halá.
E você está fazendo uma grande mitzvah, você está cumprindo um grande mandamento divino. Então, quanto melhor a comida no Shabbat, maior a mitzvah, mais você está cumprindo os mandamentos divinos. E tem uma mitzvah, um mandamento que em Purim você manda o Mishlach Manot, mandamento já de Rabanan. Nossos sábios instituíram, baseado nisso que a Torá falou, que tudo que eles instituírem a gente vai ter que cumprir. Um agradecimento por Hashem ter evitado um holocausto total. Os holocaustos, 4 holocaustos que aconteceram na nossa história foram parciais. Mas o holocausto total, que seria o que o Aman da Pérsia queria, e por causa disso os Anshei Knesset Agdolah, eles eram 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a construção do segundo. Eles instituíram a festa de Purim. Na festa de Purim a gente tem que beber muito vinho. Então, quanto mais vinho você bebe, maior a mitzvah, maior o mandamento, mais paraíso você ganha. Então, imagina o Mishlach Manot, que a gente manda 2 comidinhas para o amigo, as mulheres mandam para uma amiga, e quanto mais você manda, maior a mitzvah. Quer dizer, tem mandamentos divinos que você vai ter o prazer em cumprir eles. Você vai tomar muito vinho em Purim, você vai fazer um kiddush no Shabbat, vai comer halá no Shabbat. E tem mandamentos divinos que é um sofrimento cumprir eles. Então tem um mandamento que é não assassinar. Vamos começar por aí. A menina engravida de alguém. A mãe fala para ela: não aceito isso na minha casa, você tem que abortar. A própria mãe quer assassinar, a mãe da menina quer assassinar o neto. Aí ela leva a menina para o médico. Ela vai, quer dizer, a mãe quer assassinar o neto e vai para o médico, que é uma pessoa que estudou na universidade, que ele aprendeu que é proibido assassinar. E ela paga ainda para fazer esse assassinato. E lá na clínica de abortos vai ser assassinado o neto dessa mulher, pago por ela. Feito o assassinato por um médico que estudou numa faculdade, que é uma pessoa que aparentemente teria que ser uma pessoa normal, que aprendeu que é proibido assassinar, não é um canibal de uma tribo de canibais da ilha de Bornéu. E antes de fazer esse assassinato, os 3 concordam, falam: gente, é proibido assassinar, vamos nos controlar. Mas é tão difícil se controlar. A avó aqui, a avó do feto, a avó da criança, vai falar: não quero, vão falar mal da minha família, que a minha filha teve uma criança com alguém que... E aí o médico vai ter que abrir mão do que estão pagando para ele. E a menina vai chegar na escola grávida, todas as amiguinhas vão perguntar para ela o que aconteceu. Ela vai virar... Ela vai ter uma menina grávida na escola, então você imagina? E todo mundo se controla. A menina fala: não me importa passar vergonha. A mãe fala: não me importa, que a gente vai ter que mudar para o Mato Grosso por causa disso. O médico fala: não me importa, eu abro mão do dinheiro. E os 3 cumprem o mandamento divino de não assassinar. Então, nessa hora, esse trabalho divino é chamado de salgadinhos. Salgadinho quer dizer, olha o prazer que Deus tem da pessoa ter sofrido e não feito a coisa errada. Ele sofreu, mas não assassinou. Ela sofreu, mas não assassinou. A menina a vida inteira vai estar com essa criança, vai ser mais difícil para ela encontrar o marido por causa disso, mas ela não assassinou. Então olha a grandeza lá em cima do que foi feito aqui embaixo. Então esse tipo de trabalho divino vai ser comparado a salgadinhos, assim diz o Alter Rebbe.
são os trabalhos que a gente sofre para fazer. Isso tem um gosto salgado na nossa vida. A pessoa podia roubar, mas não roubou. Ele trabalha no governo, podia desviar uma verba, mas não desviou. Então ele sofreu. Ele estava lá com o dinheiro na mão, podia fugir com o dinheiro na cueca, podia, não sei, colocar na mala da empregada dele e pegar um avião e ir para Cuba, mas não fez. Então, o fato da pessoa se controlar, quer dizer, ele sofreu para se controlar, isso é chamado de salgadinhos. Então, esse trabalho divino que a gente faz diariamente, sendo ele docinhos, sendo ele fazer um favor para alguém, dar um sorriso para alguém, alegrar alguém, ou seja, todos os mandamentos divinos que a gente tem o prazer em fazer, ou os mandamentos divinos que a gente sofre porque tem que fazer, isso é o paraíso de Deus nesse mundo. É o paraíso de Hashem no mundo aqui embaixo. Quer dizer, o paraíso de Hashem é aqui. Para Deus, aqui é o paraíso. Ele está vendo a gente fazer o que é certo. Esse é o paraíso dele. Agora, o nosso paraíso não tem como pagar para a gente aqui embaixo. Está escrito que os 3 passos que o Nabucodonosor ele deu em honra a Hashem queria pagar para ele nesse mundo, para ele não ter direito a um pagamento eterno, a uma recompensa eterna. Então, como Hashem pagou para ele nesse mundo, por um passo Hashem deu para ele que ele ficou o rei mais rico do mundo. Então, o que já dá para fazer? Ele deu 3 passos, então só dá para pagar para um passo. Então imagina o segundo passo, sendo que o pai ele está feliz com a felicidade do filho, o filho dele ficou o rei depois dele, o rei mais rico do mundo. No terceiro passo, o neto dele ficou o rei mais rico do mundo. O terceiro passo, o anjo Gabriel parou ele, e aí, sendo que ele não conseguiu dar o passo inteiro, aí entra lá na história a Vashti, que era a mulher do Ahasverosh, a rainha da Pérsia, que ela ficou parcialmente a rainha mais rica do mundo. Mas aí já foi parcialmente porque ela morreu no meio do caminho. Todo mundo conhece a história de Purim. Esse ano falaram que os personagens de Purim, os personagens principais, que é o rei Ahasverosh, a rainha Esther, Mordecai, o Tzadik, e Aman, que é a estrelinha da Megillah, esse ano vão ler a Megillah. Não tem mais Aman na Megillah. O Aman saiu da Megillah. Ele conseguiu emprego, ele foi trabalhar no governo do Irã. Ele agora é o novo presidente do Irã. Ele já não está mais na Megillah. Agora ele é o novo presidente do Irã. Esse ano vai ter Megillah sem Aman. Aman já não está mais. Então, voltando, estudos, piadas à parte, Hashem não tem como pagar pra gente nesse mundo por uma coisa boa que a gente faz. Ou seja, ele foi dar um passo em honra a Hashem, ele já recebeu o máximo que dava para pagar para uma pessoa nesse mundo. Ou seja, a conclusão: não tem pagamento para os mandamentos divinos nesse mundo, e o que a gente ganha é um bônus. A pessoa honrou o pai e a mãe, a pessoa cuidou bem dos pais dele, ele ganha um bônus de vida longa. A pessoa tem cada mandamento, a pessoa deu tzedakah, ele ganha um bônus que ele fica rico. Cada mandamento ele tem uma simpatia. Desculpa a palavra, eu preciso de uma palavra em português para isso. Uma esgulá. Mais próximo seria uma simpatia, mas preciso de uma palavra mais delicada. Simpatia é muita coisa de... Então, cada mitzvah tem uma esgulá. A pessoa deu tzedakah, sendo que ele foi bom com o outro, ele obriga a Hashem, medida por medida, a ser bom com ele. Obriga a Deus a ser bom com ele. Quer dizer, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Mas o tribunal divino está impedindo, lá acima está falando, olha, essa pessoa não merece, porque na reencarnação anterior ele fez todo mundo fome. E aí chega essa tzedakah dele, ele dá uma tzedakah, ele
todo mundo sabe o que é uma tzedakah. Na tradução, tzedakah, a palavra em hebraico quer dizer justiça, não quer dizer esmola, porque quando a gente apoia uma instituição judaica, se a gente não apoiar, Hashem vai fazer um milagre, que a instituição recebe o apoio de outra maneira. Então, quando Hashem dá para nós um dinheiro e a gente faz uma doação, essa doação é chamada de tzedakah, chamada de justiça, porque Hashem já dá para a gente mais, para a gente poder fazer essa doação, para que a gente tenha o mérito depois de ter feito essa doação. E essa mitzvah, escolar dela, escolar, não sei a palavra, eu poderia traduzir como simpatia, mas a palavra é muito forte, é muito grossa. Então, a escolar dela é medida por medida. Você deu dinheiro para a instituição, então a Hashem tem que te dar dinheiro. Só que a Hashem, quando ele te dá, ele já dá desproporcional ao que você deu. Por isso dizem nossos sábios, está escrito a palavra acerta, acer. Acer que deixa te tasher. A palavra que tem que dar, a gente costuma judaico dar 10% do que a gente ganha, não do que custou para fazer o negócio. Ou seja, vamos dizer assim, uma pessoa comprou R$1.000 de bananas e aí ele vendeu, ganhou 2.000. Ele dá 10% do que ele ganhou. Então ele vai descontar o investimento, tipo, ele vai descontar o que ele gastou para fazer o negócio. Então, se ele pagou 1.000 pelas bananas e ganhou 2.000 pela venda das bananas, ele vai descontar o que ele gastou para comprar as bananas. Então, o que ele ganhou é líquido, como se fala? Eu acho que é líquido, neto. O dinheiro que sobrou na mão dele depois de todo o negócio, disso a gente costuma dar 10%. Dizem nossos sábios, está escrito acer, acer. Essa palavra 10 está escrito 2 vezes. Então eles dizem, o Rabi Yochanan se encontra com o filho do Reish Lakish, pergunta para ele o que você estudou hoje. Ele falou, acer, acer que deixa de tasher. Quer dizer, eles concluem daqui que se você dá 2 vezes, se você dá 20% do que você ganha, você fica rico. Essa é a esgulá da tzedakah. A esgulá de honrar pai e mãe é que você tem uma longa vida. Cada mitzvah tem a esgulá dela. Todas essas segulot não são pagamento pela mitzvah. Todas essas segulot é o plural de segulá, porque o feminino plural é ot no hebraico. Todas essas segulot, elas são bônus, o bônus que você ganha aqui nesse mundo por ter cumprido a mitzvah. A mitzvah fica lá em cima, a mitzvah está intacta. O bônus é o que você ganha aqui nesse mundo. Mas para te pagar pela mitzvah, por um passo que você deu, você teria que ser o rei do Abu Dhabi, dos Emirados Árabes. Não tem como te fazer isso assim de uma maneira muito simples. Então, o caso do Nabucodonosor, ele teve o mérito porque ele era uma pessoa tão ruim, mas tão ruim que Hashem queria pagar para ele nesse mundo. Então, sendo que você não é tão ruim assim, então você recebe o próximo mundo a primeira hora lá, é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. E novamente, o pagamento pelas mitzvot não é aqui é só o bônus. O que você fez está guardado lá. Então, se você deu tzedakah e não ficou rico, não se preocupa, você não perdeu o dinheiro. O que você fez, você vai receber no próximo mundo, mas na primeira hora já é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Então, a primeira hora já te compensa tudo. E agora vamos para o assunto dos prazeres, mais alguns detalhes. A Torá escrita, o Pentateuco, Moshe Rabbeinu, ele fala sobre o bônus, sobre esse prazer genérico que vai chover igual para todo mundo, a terra vai dar a sua produção para todo mundo, porque a maioria das pessoas cumpriu os mandamentos divinos. Aonde a gente vai encontrar no Tanakh que existe um paraíso espiritual? Aí a gente vai para o rei Davi,
E o Shaul, o rei Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, e Shmuel Navi ungiu o rei Davi em segredo, porque se o Shaul, que era o rei de Israel, que foi o primeiro rei ungido, isso é chamado Melech HaMashiach, é transliterado como Messias lá para os assuntos políticos lá do cristianismo. Transliteraram, não traduziram por interesses deles lá, mas a palavra Mashiach não quer dizer Messias, assim, é Messias na transliteração deles, né? Mas quer dizer ungido. O rei Davi foi ungido como rei de Israel, aí o filho dele também já é um rei ungido, e o neto, o bisneto, o tataraneto, até chegar no Melech HaMashiach, que eles transliteraram como Messias, mas que na verdade é o rei ungido, que vai ser o último rei de Israel, que diz o Rebbe, essa é a nossa geração. E na prática, o rei Davi era um jovem, estava perseguido pelo Shaul. O Shaul sabia que o rei Davi iria ser o rei no lugar dele. O Shaul surtou, pegou depressão. O psiquiatra ainda recomendou para ele musicoterapia, e ainda para piorar trouxeram o Davi para tocar para ele. Quer dizer assim, ele passou... É brincadeira, eu entendo o Shaul. Eu entendo, você imagina, ele está em depressão porque ele sabe que alguém vai ser o rei no lugar dele, e trazem essa pessoa para tocar música para ele sair da depressão. Ele ficou mais deprimido ainda, ele queria assassinar o rei Davi. O rei Davi fugiu, acompanharam ele 400 pessoas, que aí já diz o Arizal, eles são a reencarnação daqueles 400 capangas do Esav, que agora é o concerto da alma deles. Eles são os 400 capangas do rei Davi, 400 alunos fiéis que levam junto a família e fogem junto com o rei Davi. E o rei Davi morava na Judeia, Cisjordânia de hoje, e tinha um primo dele, chamava Naval Carmeli. Esse Naval Carmeli, esse Monte Carmel deve ser o Monte Carmel na Judeia, não é o Monte Carmel que tem em Haifa. Esse Naval Carmeli tinha uma quantidade enorme de rebanhos, e na Cisjordânia tinham leões, e os 400 alunos do rei Davi, os 400, vamos dizer assim, fiéis dele, trabalharam com esse primo dele, com o Naval, guardando os rebanhos para que nenhum carneirinho se perdesse. E afinal das contas, chegou o dia do pagamento, o Naval não pagou. O Naval falou: você é procurado pelo governo, é o suficiente que eu não estou te dedurando. Só que na hora que ele falou isso, ele já está dedurando, ele já está delatando. Todo mundo está ouvindo. Então o rei Davi agora viu ele como alguém que quer assassinar ele, não só que não pagou pelo trabalho, mas fez essa declaração em público. Todo mundo tinha que saber que o governo está atrás dele. Então o rei Davi, ele desce da montanha junto com os fiéis alunos dele para entrar na casa do Naval, e vai saber qual vai ser a consequência. Vai se meter com jovens. Só que a esposa do Naval, ela era muito inteligente. Ela se encontra com o Davi, ela leva já presentes, leva comida, leva tudo assim que dá para acalmar os ânimos. O Davi está com 400 famílias para manter, e ela leva já muita comida. Se encontra com ele na metade do caminho, para ele e fala: olha, o que vai acontecer com meu marido? Deus está vendo a maldade dele, Deus já vai resolver entre Deus e ele. Agora, você, que a sua alma, essa frase que está escrito no cemitério, sempre em toda lápide, em todo túmulo, que a nossa alma, ela esteja unida ao que une a vida. E aqui a gente chega no assunto paraíso das almas.
Ou seja, falamos sobre o paraíso que Deus criou Adão e Eva no paraíso, que lá tinha muitas árvores. Falamos sobre o pagamento pelos mandamentos divinos, que vai chover muito na nossa paraxá. Vai chover e a terra vai dar produção dela. Vai chover certo, não vai chover muito, vai chover certo. E agora, pela primeira vez no Tanakh, a gente ouve a palavra alma. Tienes matchatz, ela fala, sua alma vai para o paraíso. Quer dizer, o nosso corpo apodrece no túmulo, a nossa alma vai para o paraíso. A primeira vez que a gente encontra na Torá escrita esse conceito é a Abigail, que ela fala pro rei Davi. Ela fala, olha, você se controla e a sua alma vai para o paraíso. Depois a gente encontra o rei Shaul, que ele, na última batalha, os filisteus, 5 países de filisteus, 5 cidades-estado de filisteus, se unem contra o inimigo comum, tipo parece Irã, Síria e Iraque, Líbano, se unindo contra nós, e tá lá o rei Shaul, coitado, está cercado de filisteus. Ele procura uma feiticeira, é proibido pela Torá fazer feitiço, mas feitiço não é idolatria. Tipo, feitiço é outra categoria. Uma categoria que não é idolatria. Não é que ele acha que aquilo é Deus e ele vai rezar para aquilo. É proibido, proibido. Por motivo de feitiçaria, mas não por motivo de idolatria. Não entra no nível de melhor morrer do que fazer. Tipo assim, se alguém te coloca um revólver na cabeça e fala, olha, ou você baixa aí a alma de não sei quem, no centro espírita, você vai lá conversar com aquela alma, ou te dá um tiro, aí você pode fazer e não morrer. Você pode. Então o rei Shaul se sentiu, o erro que ele fez, ele se sentiu nessa situação. Ele sentiu, olha, estão me colocando o revólver na cabeça. Ele não sabia o que fazer, e ele já estava surtado, ele já estava com problema psiquiátrico, a gente dá um desconto para ele por causa disso. E ele foi lá para o centro espírita e ele baixou a alma do Shmuel, do profeta Samuel, e perguntou para a feiticeira como ele está vestido. A feiticeira falou, ele está com um manto azul. Então esse ponche azul, não sei como se fala em português, ele está com meio tchelet. Aí tá certo. Aí vocês já entendem. Quer dizer assim, a roupa dele é azul. Eu não sei, uma palavra ou outra que me foge, mas na hora que a feiticeira falou que ele está com o manto azul, aí o Shaul falou, então é ele mesmo. Aí, de repente, o profeta Shmuel, se ouve a voz do profeta Shmuel. E aí a feiticeira fala, uau, você não me falou que você é o Shaul, o rei de Israel. Quer dizer, começa a acontecer uma comunicação entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Então, essa segunda vez que aparece no Tanakh, na Torá escrita que, olha, tem um paraíso das almas, e aqui a alma do profeta Shmuel, ela desce do paraíso. Isso é em relação à Torá escrita. Agora a gente vai para a Torá oral. Torá oral, ela toda fala sobre o paraíso, toda fala sobre o próximo mundo. E por quê? Qual a diferença? Por que a Torá escrita não pode falar sobre paraíso e a Torá oral, o Zohar, a Torá oculta, ela fala sobre paraíso? Então, porque tudo que é ruim aqui nesse mundo é bom pra gente no próximo. Você está reclamando agora que você foi maltratada, e agora você chega no... Deus me livre, não agora, mas depois dos 120 anos de idade, o último chefe chega, já vamos direto para a vida eterna. Mas vamos dizer que depois dos 120 anos de idade, a pessoa chega lá em cima no paraíso, e aí vão falar para ela, minha senhora, sabe quem você era? Você era a Vashti de Purim, você era a rainha má, você era a rainha criminosa da Pérsia. Aí ela falou, não, mas agora nessa reencarnação, olha, o meu marido deixava a roupa, no lugar de colocar dentro do cesto de roupa, colocava do lado, e depois que ele tomava o cafezinho, esquecia o copo em cima da mesa. Aí vou falar para ela, então vai direto pro alto paraíso, você já sofreu tanto, coitada,
vai direto para outro paraíso. Então, tudo que é ruim nesse mundo, pra gente é bom no próximo. Sendo que a Torá escrita fala sobre o castigo que a pessoa recebe quando faz uma coisa ruim, se a mesma Torá escrita falasse sobre o paraíso espiritual, ela iria estar dando um tiro no pé, como se fala a expressão aqui em São Paulo, não sei como é nos outros estados, ela estaria se contradizendo. Ela estaria falando, olha, tá vendo, você vai pagar por ter feito uma coisa ruim, mas essa coisa ruim para a pessoa que aconteceu, a coisa ruim para ela foi bom, porque no próximo mundo ela vai ganhar um alto paraíso porque você maltratou ela. Então a pessoa iria falar, então por que vocês estão cobrando de mim aqui embaixo, estão me dando uma pena, estão me fazendo julgamento, tinha que me pagar pelo que eu fiz de mal. Então por isso a categoria da Torá que fala sobre os mandamentos divinos não pode falar sobre paraíso espiritual. Por isso que ela fala muito sutilmente. E a categoria da Torá, que já é a Torá oculta, que não fala sobre os mandamentos divinos, mas fala sobre assuntos espirituais, aí lá o Zohar esbanja esse assunto de Sefirot, de paraíso, de tudo. Então no Tanakh, novamente, a gente vai ver em poucos lugares que aparece um remes, aparece uma indicação de que tem o mundo das almas e de que esse mundo aqui embaixo é só o elevador para o próximo mundo por causa desse motivo. Mas o Zohar, que é o clássico da Torá oculta, vai entrar em detalhes detalhados sobre o paraíso espiritual. E só para encerrar a nossa aula, se para não ultrapassar o nosso tempo médio, que é o tempo que leva para você lavar toda a sua louça enquanto você ouve a nossa aula, dependendo do número de crianças que você tem, ou o tempo que leva para você arrumar toda a sua casa, ou para você, enquanto você ouve com fone de ouvido, compra um fone, desconta dos seus 10% da Tzedakah, desconta o preço do fone, compra um fone bom, Bluetooth, tem que dar 10% do seu dinheiro para Tzedakah, então fala, olha, Hashem, estou comprando aqui um fone para ouvir aulas de Torá. O que você faz com a sua Tzedakah? Você pode comprar livros judaicos, mas aí tem que ser já de uma editora que é confiável, para você não comprar coisas misturadas lá sem saber. Você pode comprar o equipamento que você precisa para ouvir as nossas aulas. Você precisa de um fone de ouvido Bluetooth, um telefone que você possa colocar o nosso... Você precisa pagar a mensalidade do YouTube Premium. Tudo isso você desconta dos seus 10%. O importante é que você, na sua casa, você está limpando a casa. Nossa aula aqui tem meia hora. Em meia hora você limpa a casa inteira, você ouviu a nossa aula inteira. Então, telefone Bluetooth. O fone de ouvido Bluetooth, a assinatura do YouTube Premium, tudo desconta dos 10% da Tzedakah. De verdade, tudo que você investe no estudo do judaísmo, você desconta da Tzedakah. Isso é básico, basiquinho. O telefone também, que você vai colocar o seu YouTube, o internet da sua casa, tudo que você precisa para ouvir a nossa aula, pode descontar da Tzedakah. Continuação. Então, quando a gente fala sobre mundo superior, sobre mundo espiritual, que a nossa paraxá não pode citar esse mundo espiritual, mas a nossa paraxá dá um remes, dá uma indicação, que olha, pelo fato de Moshe Rabbeinu estar falando que a chuva vai chover igual para todo mundo, já mostra que isso não é o pagamento pelos mandamentos divinos nesse mundo. Aí você fala, então, o que é o pagamento pelos mandamentos divinos? Aí você vai para o Zohar, você vai para a Kabbalah, e esse é o tema da nossa próxima aula. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueça de deixar o seu oi, a sua observação, e não se esqueça de compartilhar a nossa aula. Por favor, não se esqueça de colocar um joinha.
E novamente, Atzlachá, Briut, Parnassá Beshefa e muita, muita, muita alegria. Bekol Tov.